Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja contigo. Quero hoje compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Eu sou o pastor Haroldo, pastor da Igreja Presbiteriana de Palmares, e quero trazer um pouco da palavra de Deus para você. Na verdade, é um estudo bíblico que está baseado na revista Expressão, da editora Cultura Cristã, e ela tem como título Igreja Complicada, Conhece Alguma? E nós vamos estudar hoje a lição de número 9, Igreja Consoladora. E o texto base é 2 Coríntios, capítulo 1. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia e leamos juntos esse texto da palavra do Senhor. A partir do versículo de número 1 está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além da que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendeis de todo, como também já em alguma parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, a ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinado isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, e de que para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria,
porquanto pela fé já estáis firmados. Eu convido você nesse momento para que oremos juntos e peçamos que Deus nos dirija nesse estudo bíblico. Senhor, estamos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado. E te pedimos nesse instante que o Senhor, no nome de Jesus, nos faça compreender a Tua palavra e que esse estudo bíblico, Senhor, fale aos nossos corações. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí iniciando os nossos estudos bíblicos, então, nessa lição de número 9. E o título é Igreja Consoladora. Se você tem essa revista, eu convido você a abrir e acompanhar junto comigo as leituras. Se você ainda não tem essa revista, eu farei as leituras para que você saiba o conteúdo dessa revista e especificamente dessa lição. Então, a nossa lição, como eu anunciei, ela tem o título Igreja Consoladora, repassando aos irmãos o que recebemos de Deus. Mas o que foi que nós recebemos de Deus que temos que passar para os irmãos? Ora, já na introdução, o autor começa nos dizendo que muitos têm sido influenciados pela teologia da prosperidade, pela teologia positiva. E essa teologia afirma que o homem, servo de Deus, não deve passar por sofrimento. Os crentes não podem experimentar aflições, tribulações. Isso seria um sinal de que sua fé é fraca ou que Deus está irado com você. Você fez alguma coisa errada e agora Deus está te punindo. No entanto, vemos Paulo, um servo de Deus, um cristão fiel, um discípulo do Senhor Jesus Cristo e mais um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, dizendo que estava padecendo e que sofria e que era consolado por Deus para poder consolar outras pessoas. Quando nós observamos, por exemplo, a epístola de Paulo aos Filipenses, Paulo deixa claro no capítulo 4 que ele sabia o que era ter em escassez e ter em abundância. Então, Paulo passou por momentos de privações, mas ele sempre disse que Deus o sustentou nesse tempo, ao ponto de dizer na sua epístola aos Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz que em Deus poderia passar por essas circunstâncias que são difíceis. Mas o autor também diz que o apóstolo Paulo enfrentou oposição, perseguição, enfrentou sofrimento naqueles dias. Todavia, o Deus Todo-Poderoso o comissionou e não o deixou nesse sofrimento. Claro, o Senhor Deus deixa muito claro isso para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Não devemos nos surpreender perante as aflições. Mas uma coisa é certa, que no meio das aflições, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo está conosco. O Espírito Santo, que é o Consolador, não nos desampara. Então, Deus tem para nós promessas de consolo e deseja fazer de cada discípulo de Jesus um canal de paz e consolo aos que sofrem. Ficar firme nas dificuldades e trazer conforto aos desassossegados é expressão de amor e maturidade cristã. Então, nós enfrentamos as tribulações com o propósito de nos aperfeiçoar para poder ajudar aqueles que estão enfrentando também, passando por momentos difíceis e precisam de consolo e conforto. Veja que em tudo Deus tem um propósito, até mesmo nas consolações que recebemos nos dias de angústia. Mas a nossa lição ainda no ponto 1, que tem o título Data e Ocasião, nos fala um pouco a respeito desse contexto de 2 Coríntios capítulo 1. Ele diz que Paulo inicia 2 Coríntios recordando que o seu apostolado lhe foi outorgado pela vontade de Deus, que o comissionou para esta obra. Então, nós temos aqui já no início, os versículos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo inicia assim, ele estava lembrando que ele era um apóstolo porque Deus assim quis, porque Deus o chamou para esse ministério. Havia então falsos mestres e pessoas que estavam querendo convencer os coríntios de que Paulo não era um apóstolo, de que Paulo, na verdade, não era então um instrumento de Deus, como ele dizia e se colocava à disposição do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Então, para combater isso, Paulo já inicia a sua segunda epístola dizendo que ele era apóstolo segundo a vontade de Deus.
E o autor diz assim: esta lembrança serviu para combater os rebeldes que incitavam os cristãos de Corinto contra a sua autoridade apostólica. Então, se eles conseguissem retirar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, eles então estavam desacreditando todos os escritos de Paulo. Uma estratégia do diabo, na verdade, para fazer com que aqueles coríntios não recebessem a palavra de Deus. Mas apesar de toda a insistência dos falsos mestres, o apóstolo Paulo, pela graça do Senhor, conseguiu tratar a parte genuína da igreja de Corinto, mostrando que ele realmente havia sido chamado por Deus. Aqui no versículo 1 ele diz: e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que estava em Corinto. Nós bem sabemos, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro isso, de que é possível que você esteja dentro da igreja e não seja parte realmente da igreja. Porque no meio do trigo há o joio. Então, quem realmente é da igreja do Senhor está comprometido com o reino, reconhece a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo, obedece à vontade de Deus, tem prazer em obedecer à vontade de Deus, de contribuir com o reino de Deus, de ajudar no trabalho do reino de Deus, de orar, de apoiar, está sempre junto e quer que o reino de Deus progrida ainda mais para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, o apelo de Paulo nesse texto é para que a igreja de Corinto sustente a ele e seus companheiros em oração. É isso que nós vamos ver um pouco mais adiante. No versículo de número 11, ele diz: ajudando-nos também vós com as vossas orações. O que Paulo queria daqueles amados era que eles o apoiassem em oração. Era isso que ele queria que aqueles cristãos e que a igreja de Deus que estava em Corinto fizesse. Então, uma igreja madura participa das aflições dos justos, em oração, apoiando, ajudando em tudo o que pode, para que a igreja do Senhor continue firme, pois ela é consciente de que dias maus virão e precisamos, como cristãos, nos unir e passarmos juntos por esses dias maus em oração, em comunhão, sempre, em todo o tempo, louvando e dando graças ao Deus vivo e poderoso. E Paulo carregava no seu corpo as marcas do sofrimento por Cristo Jesus. Ele tinha um grande amor pelo Evangelho de Cristo. O apóstolo usa o seu próprio exemplo de sofrimento para nutrir ânimo no coração dos crentes. Ele escreve 2 Coríntios a partir de alguns problemas. De fato, suas lutas são tão severas que ele chega a dizer: foi acima das nossas forças a ponto de desesperar-nos até da própria vida, está no versículo 8. E no versículo 9, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Dias difíceis o apóstolo Paulo enfrentou e estava dizendo àqueles irmãos que o cristão vai passar por dias difíceis, que o cristão vai enfrentar a tribulação, que o cristão também vai ser perseguido, então ele vai sofrer. É certo que nós sofreremos. Mas se nós sofremos por amor a Cristo Jesus, nós também receberemos da parte de Deus a consolação. É isso que ele vai falar nesses primeiros versos do capítulo 1 de 2 Coríntios. E aqui o autor diz: mais à frente o apóstolo descreveu outros perigos e dores, os quais foram submetidos. No entanto, além de todas as lutas, Paulo teve que enfrentar a rebelião, deslealdade, desonestidade, imoralidade, infidelidade, orgulhos, tudo vindo da igreja de Corinto. Não foi fácil. Não foi fácil enfrentar rebelião, deslealdade, imoralidade, infidelidade, desonestidade dos que estavam ali na igreja de Corinto. Os falsos apóstolos que estavam ali causavam todos esses males e levavam até os fracos na fé a seguirem estas suas ordens, essas mentiras, na verdade, que eles pregavam. Então, os falsos apóstolos tentavam ali minar a autoridade do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Mas no meio das adversidades, no meio dos problemas, no meio das tribulações, Deus nos oferece o conforto. No meio das nossas aflições, o Senhor manifesta a sua graça sobre nós por meio do Espírito que é consolador.
Então, no ponto 2 da nossa lição, está aqui posto como uma palavra de louvor. E ele nos chama a atenção para o versículo 3 que diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então, uma expressão de louvor ao Senhor, uma palavra bendito, que em grego de onde vem o nosso termo elogio ou falar bem. Então, bendito seja Deus. Está o apóstolo Paulo engrandecendo a Deus, elogiando a Deus. Quando ele escreve a sua epístola aos Efésios, ele também diz isso. Bendito seja Deus. E quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira epístola, ele também inicia dizendo: Bendito seja Deus. Então, o apóstolo está aqui adorando o Senhor, o apóstolo está aqui exaltando a Deus. Ele não está questionando a Deus porque estava enfrentando dias difíceis. O autor diz assim: ele está falando bem de Deus, exaltando e louvando o Senhor pelo conforto recebido. Um homem que teria todas as razões para revoltar-se ou ressentir-se, mas está cheio de alegria, louvor e gratidão por causa de quem é seu Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo fazia não era murmurar e reclamar porque estava vivendo dias difíceis, porque estava enfrentando oposição, porque estava enfrentando deslealdade, porque estava enfrentando desonestidade. O apóstolo Paulo, na verdade, louvava a Deus, bendizia o nome do Senhor, porque ele estava recebendo nesses dias o consolo que vem da parte do próprio Deus, o Deus de toda consolação. Então ele estava dando graças, é o que nós também devemos fazer nos dias de aflições, nos dias difíceis. Não é simplesmente estar reclamando e murmurando, mas estar louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque nesses dias difíceis o Espírito Santo nos auxilia, o Deus de toda consolação nos ajuda. Então, nesses dias que nós estamos vivendo também, dias difíceis, dias de pandemia, temos por certo que as consolações do Deus Todo-Poderoso estão sendo derramadas sobre as nossas vidas. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, um Deus que se compadece dos seus filhos. E o autor diz aqui, o Senhor mostrou o seu braço fiel e poderoso em todas as dificuldades por meio da sua presença confortadora. É o que nós precisamos, da presença confortadora da parte de Deus. E como disse Moisés, dizendo a Deus: Deus, se tu não fores conosco, então não nos faz sair deste lugar. Precisamos que o Senhor venha conosco. É certo que um anjo está diante de nós, mas o que nós precisamos é que a tua presença venha conosco. Então, no fim, é o que o apóstolo Paulo precisava. Era da presença de Deus. Se Deus estivesse com ele, ele tinha então toda a força e receberia toda a consolação. E é interessante que essa palavra consolação é um termo grego parácletos, que significa advogado, consolador, e é utilizada no Novo Testamento se referindo ao próprio Espírito Santo, que é Deus, o Deus de toda consolação, o Espírito de Deus, que é o Espírito que também nos consola. O ponto de número 3 diz que o autor do conforto é Deus. No final do versículo 4, Paulo se refere à consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então não há conforto em nenhum outro lugar. O conforto que nós necessitamos vem da parte de Deus. Todo conforto vem dele. O conforto genuíno, que realmente gera paz no nosso coração, que realmente traz tranquilidade, que nos faz mais fortes, que nos dá ânimo, que nos faz ser perseverantes, vem da parte de Deus. Você até pode procurar conforto em muitas outras coisas, em bens materiais, na comida, você pode procurar conforto em outros deuses, porque na verdade só existe um Deus. Não existem deuses, mas existe apenas um Deus, mas você pode idolatrar procurando em imagens, procurando em pedras, procurando em madeira, procurando naquilo que os seus olhos humanamente contemplam, mas todo o consolo e conforto genuíno e verdadeiro está no Deus Todo-Poderoso. O conforto que Paulo se refere aponta para o encorajamento, a ajuda e a exortação do Senhor. Nada tem a ver com o sentimento de satisfação
sem vigor. E é interessante dizer isso. O conforto que Paulo está se referindo é aquele conforto que vem da parte de Deus, que nos traz tranquilidade, nos traz paz, mas nos encoraja a continuar lutando. Foi o que aconteceu com Davi em Ziclag. Ou seja, Davi chega em Ziclag e percebe que está ali tudo queimado, tudo destruído, seus filhos, esposa haviam sido levados pelos amalequitas. Davi se reanima no Senhor e depois de se reanimar no Senhor, receber da parte de Deus o consolo, porque eles haviam chorado desesperadamente quando encontraram aquela situação em Ziclag, e até os que estavam com Davi, que era o seu exército, eles cogitaram apedrejar Davi. Eles queriam, na verdade, um responsável, e nesse momento eles condenaram a Davi, mas Deus deu a Davi o renovo que ele necessitava, e Davi consulta o Senhor, e Deus então autoriza Davi para que ele seguisse, e ele iria então retomar tudo aquilo que ele havia perdido, não apenas os despojos, mas também a sua família e a família do seu exército. E de fato isso aconteceu. Então esse consolo que vem da parte de Deus é o consolo que nos encoraja, é o consolo que nos ajuda. Esse consolo que vem da parte de Deus nos vem por meio da sua palavra, quando Deus também nos exorta, nos mostrando como nós devemos proceder. Não apenas para ficar cabisbaixos, não apenas para ficar tristes. Quer dizer, a Escritura nos exorta a tomarmos algumas atitudes, entre elas a de dobrar o joelho, clamar a Deus e ser persistente na oração. Então o consolo de Deus fala de uma ação que nos fortalece a mente e o coração para lutarmos de modo resoluto as batalhas da fé. E Paulo também, quando escreve a sua epístola aos Efésios, ele deixa muito claro que nós temos uma armadura espiritual. E precisamos dessa armadura para ficar fortalecido nos dias maus, para ficar fortalecido contra as astutas ciladas do diabo, até porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades. É como se Paulo dissesse nessa promessa de consolo: veja, em primeiro lugar, quero que você saiba que o Deus de todo conforto nunca falhará. Isso é o ponto 2, é a promessa de conforto. Ou seja, Paulo inicia com a palavra de louvor, depois ele diz: nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos conforta. E qual é a promessa então desse Deus? Paulo conheceu a tribulação, a aflição, a perseguição, a fome, a espada, a nudez. Agora diz que passou por circunstâncias difíceis e desesperadoras, mesmo assim, por experiência pessoal, ensina a igreja de Deus para sempre estar perto para nos consolar. Promessa divina. Jesus não prometeu que vai deixá-lo sem problema. No entanto, prometeu que jamais o deixará sem conforto. Aí então é que nós precisamos entender. Jesus nunca disse aos seus discípulos, não encontramos isso registrado nos evangelhos, não encontramos isso registrado nas epístolas, não encontramos isso registrado no único livro histórico que nós temos no Novo Testamento, que é o livro de Atos. Não há nenhum registro de palavras por parte do nosso Salvador dizendo que nós não enfrentaríamos dias difíceis. Mas o que há são registros claros de que o Deus Consolador, de que o Espírito Santo, de que o Salvador Jesus Cristo estaria conosco todos os dias. Isso nos remete a um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23, que nos lembra que, ainda que venhamos a passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estaria ali conosco. Então, o que necessitamos é da presença de Deus, e é isso que o apóstolo Paulo vai mostrar para os coríntios, para que eles compreendessem também que, no meio das suas perseguições, o Deus de conforto, o Deus Todo-Poderoso, traria para eles o que eles necessitariam para continuar na caminhada cristã. O Senhor está tão perto quanto o ar que respiramos. Ele nunca nos abandona, nossa consolação que nos confortará em toda a aflição. E o autor continua dizendo, nesse ponto de número 4, a tribulação que Paulo sofreu foi uma forte pressão que tentou esmagar a sua fé. Mas em tudo isso, Deus o confortou. O verbo confortar não significa proporcionar facilidades, mas dar coragem e ousadia para resistir às pressões fortemente em Deus. Veja,
Então, o verbo confortar não significa proporcionar para você facilidades. O Deus Todo-Poderoso vai te confortar. Aí, com isso, estamos dizendo, não, o Deus Todo-Poderoso vai facilitar tudo na sua vida. Não é esse o significado de confortar em 2 Coríntios, capítulo 1. Ele está dizendo que o confortar aqui é dar coragem, é dar ousadia para resistir aos problemas, para resistir à tribulação, para resistir às pressões, fortemente em Deus. A força está nele. É Ele que vai nos consolar, ou seja, nos encorajar, Ele que nos vai dar a capacidade que necessitamos para passar pelas provações, para passar pelas tribulações. Então a promessa de consolo é esta, de 2 Coríntios capítulo 1. Aqui o autor termina dizendo assim, a promessa de consolo fica ainda mais evidente no versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Você sofre por amor a Cristo Jesus, então você também vai desfrutar do consolo que vem da parte do Salvador, que vem da parte de Deus. Você também desfrutará. Não apenas da tribulação, você sofrerá por causa do amor a Cristo, mas você desfrutará do consolo que vem da parte de Deus. Então alegre o seu coração, meu irmão. Então se anime, meu irmão. Se você está sofrendo por causa de Cristo Jesus, se você está sofrendo porque tem buscado ser fiel ao Senhor, então se alegre, meu irmão, porque você desfrutará também de todo o consolo e a consolação da parte de Deus, que é derramada sobre os nossos corações, vai nos encorajar a continuar fazendo a sua vontade, a continuar sendo perseverante em meio às lutas. Aqui nos lembramos, meus irmãos, de Tiago, capítulo 1, quando Tiago diz que as tribulações têm um propósito de gerar a perseverança, e a perseverança terá uma ação completa em nossas vidas. E essa ação é nos tornar perfeitos. Então vejam, meus irmãos, que esse consolo que vem da parte de Deus nos encoraja a continuar fazendo a sua vontade, a sermos então perseverantes, para que sejamos aperfeiçoados. E olhando para o contexto de 2 Coríntios capítulo 1, quando somos aperfeiçoados, nós então estamos nos capacitando para auxiliar, para ajudar outras pessoas que porventura possam estar sofrendo nesse momento. Então nós vamos levar consolo para outras pessoas que estão também padecendo. É maravilhoso, meu irmão. É grandioso poder servir ao Deus Todo-Poderoso e perceber quão profunda são as promessas de Deus e quão maravilhosa é a vida cristã, a vida em Deus. Mas ainda, observando o ponto 5, que o título é o propósito do conforto, ele subdivide aqui em duas letras. A primeira é mutualidade cristã. A mutualidade cristã. E o autor diz assim, Paulo diz no versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A palavra que se segue tem a ver com o propósito ou a finalidade disso. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então, o consolo que nós recebemos da parte de Deus, além de nos trazer paz, de nos aquietar, de nos encorajar, de nos reerguer, de nos reanimar, também servirá para ajudar outras pessoas, para consolar outras pessoas nas suas angústias. O autor diz assim, o Senhor permitiu que Paulo sofresse e fosse consolado para que pudesse voltar e fortalecê-los com o mesmo consolo que recebera. Então, Deus permite que o apóstolo Paulo sofra, Deus permite que o apóstolo Paulo passe por circunstâncias difíceis e até se entristeça para poder ser consolado, para poder ser restaurado, encorajado e agora ter condição de consolar outras pessoas, ou seja, de ser um instrumento nas mãos de Deus para consolar outras pessoas, para consolar inclusive outros cristãos que estão se sentindo fracos. Então, os nossos sofrimentos nos dão condição de ministrar uns aos outros,
diante dos sofrimentos da vida. Então, se você está sofrendo, você está sendo consolado por Deus, você busca força em Deus, você se renova em Deus, você é alvo do Espírito Santo de Deus, e você então agora começa a ter condição e está mais apto para ajudar outras pessoas que também estão passando por sofrimentos. Então, meus irmãos, é maravilhoso perceber isso, que Deus nos consola para que consolemos outras pessoas. E a letra B desse estudo, do propósito do conforto, além da mutualidade cristã, ou seja, eu sou confortado e também, por graça divina, eu começo a consolar e confortar outras pessoas também, há um crescimento da fé. E o apóstolo Paulo passou por uma tribulação esmagadora na Ásia, está no versículo 8 do capítulo 1. Mesmo alguém que ama profundamente a Deus, não está livre dessas experiências. Problemas não faltaram no ministério de Paulo. O que chama a atenção no texto é que a aflição sofrida foi tão forte que ele considerou superior às suas forças. Entretanto, Paulo entendeu que esta era a prova que ele deveria confiar não em suas próprias forças, mas em Deus que ressuscita os mortos. Que profundo isso, né, meu irmão? Paulo sofre de maneira tal que ele diz, olha, não tenho mais forças, eu não tenho como resistir. O texto bíblico está aí, com a sua Bíblia aberta, ele diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. E o versículo 8 diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Eu não tinha mais força. Estava acima das minhas forças. Mas mesmo sabendo que estava acima das minhas forças, a ponto de desesperar até da própria vida, nós, sabendo que temos a sentença de morte, fomos consolados por Deus, para que não confiemos em nós mesmos, mas confiemos em Deus. Então Deus permitiu que ele passasse por uma situação que estava além das suas forças, para que ele percebesse que toda a força que ele necessita vem da parte de Deus. Para que ele não confiasse nele mesmo, mas confiasse e dependesse em tudo de Deus. Que maravilhoso isso! Até diante dessas circunstâncias, em momentos de angústia tão profunda, Deus então tinha um propósito, de mostrar ao apóstolo Paulo que ele não tinha forças realmente suficientes para permanecer firme, mas a força vinha da parte do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, o autor ainda diz aqui, quando andamos por vales escuros, o Senhor caminha conosco e nos move para a confiança em nós mesmos, para a plena confiança nele. Então ele tira a confiança de nós mesmos e move para a confiança plena nele, nesses tempos de angústia. Então o autor ainda diz, parece que a confiança do apóstolo floresceu nesse solo árido do sofrimento e da angústia. É perceptível isso, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo de número 5, e ele diz nesse capítulo número 5, versículo de número 3, você pode abrir a sua Bíblia e ver comigo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja, depois que Paulo compreende isso, compreende que as tribulações têm um propósito, ele diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, as tribulações vão produzir a perseverança, e a perseverança, não esqueça disso, Hebreus capítulo 10, é necessária na vida do cristão. A perseverança é necessária na vida do cristão, mas a perseverança vai ser produzida pela tribulação. E a perseverança terá uma ação completa, como disse Tiago, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, meus queridos irmãos, Paulo compreendeu
que nesse tempo de dor e sofrimento houve um crescimento na fé. Deus estava o consolando, o confortando, estava retirando toda a confiança que ele tinha nele mesmo e colocando no Senhor. Ele diz, eu não tinha mais força, mas Deus o consolou nesses dias e mostrou que ele deveria confiar em Cristo, aquele que ressuscitou e aquele que ressuscita os mortos. Então, meus irmãos, no ponto de número 6 da nossa lição, o autor vai falar sobre o parâmetro do conforto. A adversidade enfrentada por amor a Cristo será intensa, de igual modo o conforto. Veja que frase interessante o autor coloca aqui. A adversidade enfrentada por amor a Cristo será intensa, de igual modo o conforto. Jesus ensinou que o servo não está acima do seu senhor. Ele sofreu, nós sofremos também. O que significa isso? Na medida em que você sofre por Cristo, você será consolado por Ele. Então, o consolo virá à medida do sofrimento. Então, se o sofrimento é grande, o consolo também será manifestado grandiosamente na sua vida. Exaltado seja Deus por isso, porque Ele não nos dá, não nos permite passar por uma provação, por uma tribulação, para nos destruir, mas Ele sempre nos dá o escape. Em tudo tem um propósito. Ele nos dá aquilo que nós podemos suportar. Claro que suportamos com uma força que vem da parte do próprio Deus. Na medida em que você sofre por Cristo, você será consolado por Ele. Apenas não espere que Deus vá passar a mão na sua cabeça se você estiver em pecado. À luz do ensino de Paulo, esta carta, Deus promete consola você quando o seu sofrimento foi por causa da justiça, por comprometimento com a missão de Jesus no mundo. Esta é a promessa que vemos nesse texto particularmente. Então, quando eu estou comprometido com Deus, quando eu vivo em obediência, quando eu vivo seguindo os mandamentos do Senhor, naturalmente eu sou perseguido. Naturalmente eu sou perseguido, naturalmente somos perseguidos, porque queremos viver em obediência, queremos fazer a vontade de Deus, e os homens não querem isso, e o mundo não quer isso. O mundo nos odeia, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. As pessoas zombam quando nós queremos ser mais fiéis a Deus. As pessoas zombam quando nós queremos ser obedientes à palavra de Deus. Então o mundo nos odeia e somos perseguidos por causa do amor que temos por Cristo Jesus. Porque queremos fazer segundo a vontade de Deus. Porque queremos viver em obediência. Então quando somos, meus irmãos, perseguidos, quando somos maltratados, quando sofremos por causa do nosso amor a Cristo Jesus, então virá da parte de Deus, na mesma dose, o consolo. E o autor faz questão de lembrar, lembrem-se que não significa que se você está sofrendo por um mal que você cometeu, por um pecado que você cometeu, você não deve achar simplesmente que o consolo será derramado por você na mesma medida. Não. Há consequências por causa do pecado em nossas vidas. Claro que nesse tempo podemos clamar pela misericórdia de Deus, pedir perdão dos nossos pecados e clamar pelo conforto que vem da parte do Senhor. Mas lembremos-nos muito bem disso. Esse consolo que o apóstolo Paulo se refere aqui é o consolo, meus irmãos, que é derramado em nossos corações diante especialmente do sofrimento por causa do nosso amor a Cristo Jesus. Então, meu amado, finalizando esse nosso estudo bíblico, eu quero mostrar para você o que está no ponto número 7, a mensagem para hoje. O autor faz aqui algumas aplicações que são importantes para mim e para você. Na letra A ele diz, Deus trabalha por você. Você já se perguntou por que problemas dolorosos e circunstâncias devastadoras são partes legítimas da experiência cristã? Podemos confiar que nada está fora do controle dos propósitos de Deus. Ele não apenas permite as provações em sua vida, mas o faz por razões específicas, ou seja, Deus permite porque ele em tudo tem um propósito. E mesmo nos sofrimentos mais sombrios, ele tem o conforto e a força que você precisa. Então Deus trabalhará sempre por você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, verso 28. Depois ele diz que Deus trabalha em você. Deus trabalha por você, primeira aplicação. Segundo, Deus trabalha em você. Deus permite tantos problemas em sua vida, quanto o consolo, de maneira que você não confie em seus próprios recursos, mas apenas no poder que ele supre.
Em vez de lutar contra Deus, Paulo se rendeu ao seu plano. Em vez de desistir, ele aprendeu com as tribulações e passou a valorizar a fraqueza. Nessa mesma epístola, no capítulo 12, versículo 10, ele diz: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, é então que sou forte. Por isso tenho prazer nas fraquezas. Então Deus trabalha por você, em tudo ele tem um propósito, ele tem um plano, e Deus também trabalha em você, aperfeiçoando você, fazendo que naqueles dias que você se sente fraco, sinta-se então forte, porque é o momento em que você é consolado, é o momento então que você é encorajado, é o momento então em que você está forte. E a última aplicação é: Deus trabalha através de você. O consolo que recebemos de Deus em meio ao sofrimento são bênção para nós e para os outros, uma vez que aprendemos a lidar com as circunstâncias e nos tornamos canais de consolo divino. A Bíblia ensina nessa passagem sobre a responsabilidade do cristão em relação aos seus irmãos em Cristo, quando enfrentam tribulações, lutas, sofrimentos e dificuldades. Em outra carta, Paulo escreve que consoleis os desanimados e amparei os fracos, 1 Tessalonicenses 5,14. Então Deus, depois de ter nos consolado e nos encorajado, vai então a trabalhar através de nós. Ele trabalha por nós, ele trabalha em nós e ele trabalha através de nós, nos dando condições de sermos agora instrumentos para levar este consolo para os outros, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão padecendo. E a conclusão dessa nossa lição diz assim: quando estava prestes a partir, Jesus anunciou que enviaria o Consolador, estamos falando do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Deus é um Consolador, Cristo, o Deus encarnado, é um Consolador, Deus Espírito Santo é um Consolador. Que maravilha, né? Se você prestar atenção no texto bíblico. Eu enviarei outro Consolador. O próprio Cristo é um Consolador, mas enviaria outro Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Você pode suportar todas as situações. Ele nos lembra aqui de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode suportar todas as situações fáceis e difíceis, porque o Trino Deus te sustenta e ainda te habilita a carregar as cargas de quem está cansado e sobrecarregado pelas pressões. Somos consolados para consolar. Deus não nos conforta para nos deixar confortáveis, mas para nos tornar confortadores de gente aflita. Você vai passar por muitas aflições, mas o Senhor o ajudará a enfrentá-las. Não é a ausência de problema, mas que expressa o amor de Deus por nós. A obra de Jesus é a mais sublime declaração do amor divino. Sua ressurreição prova a autoridade dele sobre todas as coisas, inclusive sobre o poder da morte. No consolo reside na certeza, nosso consolo reside na certeza de que Jesus sofreu muito mais intensamente do que Paulo e do que todos nós juntos. Jesus sofreu a dor de experimentar o castigo pelo pecado dos eleitos. Ele bebeu o cálice da ira de Deus para que possamos beber das fontes inesgotáveis do amor do Senhor. Sua obra é a garantia para a igreja de que nada pode separá-la do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor e nosso consolo. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe a sua vida e você seja um instrumento dele no anúncio da sua palavra, que você seja um instrumento dele para levar conforto àqueles que sofrem. E assim, meus queridos, estamos finalizando esse estudo bíblico. Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe. Fica na paz de Cristo Jesus.